Começando mais um vídeo aqui no canal, e aí? Tudo certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu quero falar não só de uma, de três assuntos rapidamente e resumidamente, né? Falar sobre a possível prisão do Bolsonaro, que pode acontecer ou não, tá entendendo? Um assunto que foi muito comentado ontem. Outro acerca do clipe da Luísa Sonza. E o terceiro acerca dos Cavaleiros do Zodíaco. Porque já faz algum tempo que eu tô querendo comentar acerca dos Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Na qual houve alguns fãs que fizeram uma animação caseira e que ficou muito boa, cara. E antes de entrar no assunto, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajuda com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força dos últimos vídeos que dá pra você, vai lá, comenta, curte, compartilha, tem que muito me ajuda. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, não é? Então, pro vídeo não ficar muito longo, porque são três assuntos, então. Assim, cara, ontem muita gente falou sobre a possível prisão do Bolsonaro que pode acontecer em algumas horas ou em algumas semanas. Ontem, infelizmente, não deu pra eu falar nada porque eu tava muito ocupado com os assuntos aí, não é, cara? Então, falo resumidamente, né? Bolsonaro tem um homem de confiança, né? Um homem esse que parece que o pai do presidente, o ex-presidente, trabalhou com ele na época que o Bolsonaro era capitão do exército, não é, cara? E o filho desse cara é um homem de confiança do Bolsonaro, que é o Mauro Cid, não é? Que parece que entregou alguns esquemas do Bolsonaro, principalmente relacionado àquelas questões das joias, sabe, cara? Que tanto foi comentado desde que o Bolsonaro saiu da presidência, não é? Então, o Bolsonaro ter se apropriado das joias lá do Sheik Vouli Rabaj Abibamem, não é, cara? Então, toda aquela polêmica que muita gente já falou. Então, assim, cara, o STF parece que vai abrir o sigilo bancário de algumas contas do Bolsonaro, até, desde que, tanto aqui no Brasil quanto lá dos Estados Unidos, na época que ele meteu o pé lá para os Estados Unidos para dar um beijinho no Mickey e um abraço no Pateta. Então, assim, cara, e nós sabemos que o Bolsonaro, cara, abandonou muita gente, né? Muita gente que confiava no Bolsonaro, Alan dos Santos, Sarah Winter, muita gente aí que André Fernandes, um monte de gente que apostou no Bolsonaro e se lascou, foi abandonado por ele. E o Mauro Cid estava lá sendo interrogado, estava se lascando por causa do Bolsonaro e decidiu abrir a boca, né? Cara, rapidamente aqui comentando acerca disso. Bolsonaro pode vir a ser preso? Ele pode ser preso, entendeu? Opinião minha, sincera. Pode tanto ser como pode não ser, cara. Se esse fosse um país sério, cara. Primeiro, o Lula não estaria nem solto. O Lula continuaria preso, cagando no buraco, fez um soldado sendo quadrado, até o último dia da vida daquele cachaceiro desgraçado. Ou seja, o Lula não estaria solto, se esse fosse um país sério. E se esse fosse um país sério, o Bolsonaro já estaria preso, desde que ele saiu da presidência, já estaria preso, dividindo a mesma cela com o Lula. Né? Por muitos dos crimes que ele cometeu e se muitas suspeitas acerca dele, né? Durante o seu mandato, né? Crimes relacionados à rachadinha, né? Superfaturamento da compra das vacinas, né? A irresponsabilidade do Bolsonaro na época da pandemia, que levou à morte de mais de 700 mil brasileiros, não é, cara? O fato do Bolsonaro ter instigado um bando de imbecis aí, de ficarem 2 meses na frente dos quartéis durante 72 horas eternas pedindo intervenção militar, porque o que é crime é crime. Pessoas instigarem o exército a querer fazer uma intervenção militar. Isso é crime. Teve um monte de bolsonaristas indo contra a lei sem perceber, ao ficar pedindo intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Não é? E ainda teve aquela questão também do dia 8 lá, que um bando de imbecil foi lá quebrar o Congresso, quebrar o relógio do Dom João dentro do Congresso, cagar na cadeira do Xandão, né, cara? Acreditando que isso ia trazer liberdade para o Brasil, o que ferrou ainda mais o lado do pessoal conservador, o lado mais da direita. Porque tem pessoas que acham que bolsonarismo é de direita, sendo que bolsonarismo é um reacionário. Né? Não existe ideologia de direita, ideologia conservadora. Toda forma de ideologia leva um bando de idiotas a acreditarem acerca que um líder
pode estar dando a salvação para eles, né? Da direita não pode ter isso, né? E por tudo isso que eu comentei rapidamente aqui, que eu estou procurando ser rápido, isso já era para ter colocado o Bolsonaro atrás das grades. Mas é lógico, se isso for acontecer, na mesma maneira que teve a filha do inquilino aqui tá chorando, da mesma maneira que teve um bando de imbecil que durante a época da prisão do Lula esteve na frente das prisões chorando, dizendo: Lula livre! Lula livre! Bom dia, presidente Lula! Lula livre! Se o Bolsonaro for preso, vai ter um monte de imbecil também que vai na frente da porta do presídio gritar: mito livre! Mito livre! Bom dia, presidente Bozo! Vai acontecer isso, cara. Porque o nosso país não é um país sério. Não é um país onde você elege um candidato, elege um político, e depois você vai lá e cobra o político pelas promessas que ele não cumpriu. Não. Antes nós somos um país que você elege um político e mesmo esse político não cumprindo nenhuma das suas promessas de campanha, quando chega na próxima eleição, você vai lá e elege ele de novo. E se depender de quem, você ainda vai brigar para defender a honra do desgraçado. E esse é o Brasil, cara. O Brasil não é um país sério. O Brasil é um país, infelizmente, onde a grande massa da população é um bando de acéfalos que vai assistir, por exemplo, a Luísa Sonza, porque agora nós vamos falar da Sonza lá, né? Vai assistir a Luísa Sonza e acreditar que uma mulher completamente pelada, num clipe onde ela tá toda lambuzada de uma merda vermelha, ela vai achar que aquilo é arte, né? E a Luísa Sonza, cara, vou ser sincero, cara, ela como cantora, é uma excelente atriz. Sim, Luísa Sonza, como cantora, é uma excelente atriz. O que é isso que ela é, cara? Não tem talento musical. Não, mesmo que ela treine para ter voz para cantar, você olha as letras da melodia dela, um monte de uma letra, sabe? Uma letra safada, uma letra sexualizada, cheia de erotismo, né? Se você ver, cara, cantoras como o Luísa Sonza, Anitta, MC Pipoquinha, ela não faz sucesso por causa das letras das músicas dela, ela faz sucesso por causa das bundas que ela rebola. A bunda da Anitta tem mais presença de palco que a própria Anitta, minha filha. Entendeu? E assim, cara, já se passou a época, cara, onde cantoras de sucesso, cara, faziam sucesso somente pela voz. Porque no passado, cara, se você pegasse cantoras, tipo, por exemplo, vindo agora da cabeça que é a Vanderleia, por exemplo, Vanderleia da época da Jovem Guarda, cara, me fala, quantas fotos antigas você vai ter da Vanderleia mostrando a rabiola pros outros? Nenhuma, cara. Quase nenhuma. Antigamente, cantoras, cara, cantoras famosas, elas para aparecerem de biquíni na mídia, seja numa revista ou num um programa de fofoca, elas para aparecerem de biquíni só em dois momentos. Ou elas foram flagradas tirando férias da praia, ou seja, foram flagradas, essas coisas assim, ou se além de cantoras elas fossem modelos também, estivessem lá mostrando lá a tendência verão, uma marca de biquíni. Só assim, né? Lembrando aqui, cara, entendeu? Quando eu era moleque, lembrando assim de Sandy Júnior, por exemplo, pô, cara, eu não me lembro de muitas matérias onde a Sandy aparecia de biquíni, não, cara. Ela era bonitinha, as coisas assim, mas ela fazia sucesso pela voz e tudo mais, não é? E hoje em dia, cara, infelizmente, tem muita cantora, tem muita pessoa para poder fazer sucesso, tem que mostrar a rabiola, tem que mostrar a bunda, entendeu? Infelizmente, cara, né? Já passou-se o tempo, cara. E o engraçado é o seguinte, cara, eu já falei aqui no canal, cara, nos meus vídeos de monarquia, né? Já faz um bom tempo que eu não falo de monarquia do canal. Eu falava acerca de Carlos Gomes, né? Carlos Gomes, na qual o próprio imperador Dom Pedro II financiou os estudos dele. O Carlos Gomes estudou fora do país e quando ele compôs a ópera Guarani, né? O Guarani, para quem não sabe, era aquela ópera, aquela cantada que sempre era cantada quando o presidente da república aparecia, né? Era tipo pá, pá,
Pararam, pam, pararam, pam, 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 pam. Cara, é linda essa ópera, né? O Carlos Gomes, quando ele apresentou essa ópera lá da Europa, cara, os europeus ficaram admirados, falam, pô, isso que é o Brasil. Nossa, o Brasil é maravilhoso, né? Pô, o Brasil tem arte, tem cultura, né? Porque até aquele momento, né, do século XIX, o pessoal achava que aqui no Brasil só tinha macaco e índio, né? Só isso. Mas quando eles ouviram o Carlos Gomes, ficaram maravilhosos. Pô, isso é cultura brasileira. Hoje, o que nós temos? Nós temos aí a Anitta rebolando na banda, tá entendendo? A Anitta é a cantora internacional. Vai ver a letras pobres dessa desgraçada. E o que é triste, cara, é que tem muitas pessoas que têm talentos musicais, tem talento pra música, sabe compor, sabe, tem melodia, e que não fazem sucesso. Eu mesmo tenho dois amigos, um casal de irmãos, né, Jesuan e Ariela, que tentaram fazer sucesso. Né, eles fizeram um sucesso aqui na minha região com uma música, com uma banda Eco, né, que é música gospel. E quando tentaram emplacar o sucesso deles nacionalmente, né, infelizmente a Globo foi lá e puxou o tapete deles. E eles não fizeram sucesso. Graças a Deus, hoje eles estão felizes, tanto o Jesus quanto a Ariela, cada um está casado, seus filhos vivendo fora do país, né, Deus sendo felizes lá da Europa, que Deus abençoe eles. Mas a verdade é que quando eles tentaram fazer sucesso, não emplacaram. Por quê? Porque as músicas deles eram boas. Entendeu? Não tinha erotismo, não tinha sacanagem. Né? Entendeu? Eu posso, por exemplo, colocar no primeiro comentário fixado aqui um link das músicas dele. Eu vou colocar no primeiro comentário fixado aqui embaixo o link das músicas do Jesuan e da Ariela. Vão lá, assista a música Garrafa de Lágrimas e Como é Bom Ser Feliz. Você vai ver o que é música boa, cara. Infelizmente eles não fizeram sucesso. Agora aparece a Luísa Sonza aí toda melecada de uma bosta vermelha lá, mostrando a rabiola pra todo mundo, mostrando tudo lá, toda chechalejando, e ela faz sucesso. Esse é o nível da cultura do Brasil. E muita gente ainda vai achar que aquilo é música, né? E no terceira coisa partir pra terceira coisa que eu quero falar rapidamente, cara. E vendo essas coisas que acontecem na nossa política, na nossa cultura, que muitas vezes faz com que eu queira assistir o quê? Que eu quero assistir animes, cara. Que o cara sabe que eu sou um cara que gosta de animações, né? Porque eu quero fugir dessa realidade, né? E uns dias atrás saiu assim, cara, porque quem me conhece sabe que desde que eu era moleque, eu sou fã de animes, principalmente por causa dos Cavaleiros do Zodíaco, não é? E fez sucesso e tudo mais. E assim, cara, há uns anos atrás saiu lá uma obra chamada Prólogo do Céu, que parece que não fez muito sucesso e nem a alegria do Kurumada. A história até que era interessante. Eu particularmente não gostei de algumas coisas lá, de alguns detalhes, não gostei. Mas aí o que acontece, cara? Saiu um vídeo esses dias, cara, né? Onde fizeram a animação, né? Da continuação do Prólogo do Céu, né? Onde o Seiya parece que perdeu a memória e tudo mais, e outras pessoas estão disputando a armadura dele, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler aqui da história. Só sei que o traço da animação era bacana, cara. Você vê o traço, é uma obra feita por fãs, e o traço da animação, cara, parece que realmente você está assistindo o Cavaleiro do Zodíaco, né? Parece um Cavaleiro remasterizado que se fala, né? Claro que a movimentação é meio devagar, porque não é a Toei que fez aquela animação, foi fãs, então eles são meio limitados em relação a isso, entendeu? Mas a animação é boa, tá entendendo? Traços bacanas, né? Teve pouca luta, tá entendendo? Teve pouca luta, mas do pouco da luta que teve, você teve aquela sensação que realmente, cara, você tá... Porque são uns traços que lembram muito a saga de Asgard, né? A saga de Asgard e Poseidon, não é? E assim, mano, só não gostei muito porque eu achei que tava muito poético, porque a narrativa tava muito arrastada e as falas dos personagens estavam muito poética pro meu gosto, né, cara? Porque Cavaleiros do Zodíaco não... Cara, ele tem sim o seu charme, tem sim, um pouco sim de mitologia e tudo mais, mas ele sempre foi mais para ação, não é? Mas, claro, isso é opinião minha, que eu gostei, cara, dessa animação. E uma coisa que
a gente percebe, cara, é que como muitas vezes, cara, é importante uma empresa dar ouvido aos fãs, né? Porque quando a gente vê, cara, que saiu há pouco tempo aquele filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Com um Seiya completamente estranho lá, cara. Entendeu? Um Seiya usando uma armadura. Não, eu olhei o Seiya usando daquela armadura ridícula de Pegasus do filme live action. A impressão que eu tava é que era um soldado que saiu do filme da Batalha de Riddick. Que já viu lá o filme A Batalha de Riddick, né? Lá, os Necromancer, vai achar que o Seiya é um dos soldados do Necromancer, cara. Entendeu? Porque, ou armadura feia, cara, não é? Sem mencionar, cara, que é o seguinte, muitas obras de anime passam por remakes. Eu, por exemplo, tô assistindo o remake do Samurai X, né? Entendeu? Que eu comentei aqui no canal do Rurouni Kenshin. E é um remake que tá legal, cara, um remake que tá bacana de assistir, não é? E muitas obras de anime já teve remake, como Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist. O Fullmetal Alchemist teve um remake, né? Acho que teve um remake, entendeu? Então, e Cavaleiro do Zodíaco merece ter um remake de respeito, um remake que recontasse a história um pouco mais fiel ao mangá, sabe? Que corrigisse as falhas de roteiro da animação clássica, né? Como, por exemplo, você vai ver lá o roteiro, aí você recebe a armadura chamando... eu recebi minha armadura de ouro de Pégaso. Cara, é armadura de bronze. Lembrando aqui da dublagem da Gota Mágica, né? Ou chamando a China, que é a Amazona de Prata, chamando ela de Mulher Cavaleiro. Porra, sabe? Corrigindo alguns furos, né? Tipo o fato do Seiya não saber nada acerca das 12 casas e dos Cavaleiros de Ouro, sendo que ele treinou no santuário onde fica as 12 casas e os Cavaleiros de Ouro. Como é que ele não sabia sobre os Cavaleiros de Ouro se ele treinou lá no santuário? É a mesma coisa, morando aqui em Volta Redonda, não sabia nada acerca da CSN, não é então? O que é CSN? Não sei, nunca vi lá em Volta Redonda. Moro lá, mas nunca vi, então. Mas assim, cara, mas o Cavaleiro já teve um remake. Aquela bosta da Netflix lá, onde o Shun virou Shuna, né? Onde o Shun virou Shuna, com os Cavaleiros Negros Ciborgues, não é? Aquela bosta lá, com uma animação de 3D, que mais parece ter saído do multiverso da Barbie. Você assiste lá aquele remake dos Cavaleiros da Netflix, a qualquer momento você acha que vai aparecer lá o Max Steel lutando com o Elementor, ou então a Barbie passeando de carro lá com o Ken sendo desconstruído do patriarcado. Então, aquela bosta lá não parece ser chamada de Saint Seiya, né? Mas os Cavaleiros do Zodíaco merece, um clássico merece, sim, um remake, cara. Né? E essa obra, cara, que os moleques fizeram, que os fãs fizeram, cara, foi muito boa, cara, né? Eu deveria fazer um vídeo só falando sobre isso, cara. Mas é claro que tudo isso é apenas a minha humilde opinião, tá entendendo? Eu gostei, né? Se você já assistiu, comenta aqui. E rapidamente eu vim falar sobre esses 3 assuntos, cara. Sobre a possível prisão do Bolsonaro, a sonsa da Luísa Sonsa, né? Que só faz sonsícias na música dela, né? Toda melecada de uma bosta vermelha lá. E os Cavaleiros, que eu achei muito bom, cara. O fanfic, né? É fanfic que fala, né? Quando uma obra é feita pelos fãs, né, cara, de Cavaleiro, foi muito boa. Mas comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até, tchau e boa sorte no apocalipse. Fui! Agora deixa eu lhe falar uma coisa. A gente reclama muito da nossa vida, mas só o fato da gente não ser petista, isso já é uma grande vitória.